Estás aqui, tocando corações. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, curando corações. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, mudando histórias. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, restaurando corações. Adoro a Ti, adoro. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura o caído, resposta para tudo, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura o caído, resposta para tudo, Jesus. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia. Graça e paz, amados. Como é bom estar com vocês. Eu queria que aí mesmo na sua casa, você curvar a sua cabeça, pra gente dar início orando. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de Te adorarmos, Pai. Declaramos em nome de Jesus, Pai, que essa será uma noite poderosa, Senhor. Declaramos em nome de Jesus, Senhor, todas as cadeias, Pai, que estão aprisionando, Pai, algumas pessoas, Pai, que elas sejam quebradas, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, as pessoas recebam um refrigério, Senhor, algo novo da Tua parte essa noite. Em nome de Jesus, amém. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção, Deus, fogo consumidor,
sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, 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 oh. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, seu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus
bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar.
asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Pode entrar, a casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar
Aleluia, boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus por esse tempo precioso, por esse tempo maravilhoso que estamos aqui, amém? Para juntos crescermos mais um pouco na palavra, rumo àquilo que o Senhor já proporcionou em nosso coração, já nos entregou para que possamos viver, amém? Então convido você a se conectar, amém? Nesse momento de ministração, de ensino, de pregação, amém? Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio, amém? Queria que você orasse comigo. Louvor, muito obrigado, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças por esse tempo maravilhoso. Oh, Pai, te louvamos pela tua palavra. Oh, te agradecemos pelo teu Espírito em nós, que é vivo. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, pela tua palavra que funciona. Obrigado pela tua palavra que nos limpa. Obrigado pela tua palavra que nos inspira. Oh, Pai, obrigado pela tua palavra que manifesta fé em nosso coração. Oh, muito obrigado. Espírito Santo, nós queremos te convidar para você ser o nosso mestre, o nosso professor, o nosso guia hoje à noite. Contamos com a tua ajuda, com a tua direção, com a tua inspiração. Sabemos que tem pessoas do outro lado ouvindo essa ministração, e eu sei que as vidas vão avançar mais e mais. Muito obrigado, porque tudo é teu e tudo que fazemos é para ti. Nós confiamos no teu santo poder, Espírito Santo, e na tua inspiração para esse momento, em nome de Jesus, amém? Deus é bom, queridos. Nessa noite eu quero falar de algo maravilhoso, que é fé, amém? Eu queria que você fosse comigo para o livro de Tiago, no capítulo 2, é um versículo bem conhecido, né, de todos os cristãos. Quero falar nessa noite sobre fé e obras, amém? Nós ouvimos muito falar sobre fé, sabemos que a fé é o que agrada a Deus, já aprendemos que sem fé nós jamais vamos conseguir tocar o coração de Deus, jamais iremos agradá-lo. Mas também sabemos que a fé sem as obras, ela é morta. Então, todas as vezes que falarmos sobre fé, precisamos também lembrar que a fé, ela requer uma ação correspondente. Vemos muitas pessoas com um potencial maravilhoso, com um potencial enorme, pessoas que conhecem muito da palavra, pessoas que são experimentadas mesmo no conhecimento, mas são pessoas sem obras, porque elas pensam que a fé ela deve ser desassociada das obras, mas a fé ela não pode ser separada das obras, e nem as obras da fé. Sabemos que as obras elas não salvam, mas boas obras são características de uma pessoa salva. Sabemos que somos salvos pela graça mediante a fé, mas uma vez salvo em Cristo Jesus, nós precisamos manifestar boas obras. Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo diz que nós fomos salvos para boas obras, e nós vamos praticar essas boas obras pela fé. Somente pela fé vamos praticar boas obras. Interessante que nós tivemos uma live maravilhosa ontem, e foi assim uma explosão mesmo de generosidade. Você que ainda não ofertou o alimento ou dinheiro, ainda há tempo, né? Ainda dá tempo de você fazer a sua oferta, amém? Você que não assistiu, você pode ir lá no Facebook e assistir, né, a live beneficente e também fazer tua contribuição, amém? Então arrecadamos muito alimento, pessoas ofertaram dinheiro. Creio que essa semana ainda vamos continuar recebendo ofertas para que a gente possa abençoar famílias que estão precisando. Todos sabem que estamos diante de uma pandemia, diante de uma situação muito complexa, não somente para quem é crente, para quem é cristão, mas para todo mundo. Não é só o nosso estado, não é só o nosso Brasil, mas é o mundo inteiro está numa situação mesmo onde requer uma generosidade da igreja, porque a igreja é resposta, porque a igreja é o canal de Deus, porque a igreja é a ferramenta do Senhor aqui na terra. A igreja é a voz de Deus.
que deve alcançar as pessoas. Então, nós estamos nos movendo como igreja para alcançar vidas através do alimento. Nós vamos levar somente o alimento, mas vamos levar também a palavra. Não vamos levar somente a palavra, mas também o alimento natural. Então, ainda dá tempo de você fazer a sua oferta, amém? Enquanto isso, vamos ler Tiago no capítulo 2, versículo 26. Queria que você lesse comigo. Diz assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos parar um pouco. Se você observar, Tiago está fazendo um paralelo entre um corpo sem o espírito, ele diz que é morto, e ele faz o paralelo com a fé. Ele diz que uma fé, ou a fé sem obras, ela é morta também. Então, poderíamos dizer que um corpo sem o espírito, ele é morto. Como também a fé sem obras, ela é morta. É bem fácil entender isso. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos os grandes homens e mulheres de Deus que se destacaram, eles tinham fé e eles agiam à altura daquilo que eles estavam crendo. Não é só crer e esperar Deus fazer tudo, até porque Deus trabalha em parceria conosco. A gente vê muitos cristãos dizendo assim: estou esperando em Deus, eu estou esperando Deus fazer alguma coisa. Eu imagino Deus ouvindo tudo isso e dizendo: eu que estou esperando você fazer alguma coisa. Porque a fé tem uma ação, a fé ela tem uma atitude que vai na mesma direção que a sua fé está indo. Porque não tem como a gente separar a fé das obras. As obras são características de uma pessoa salva, uma pessoa redimida, uma pessoa que já experimentou da redenção em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que você pensar em agir em fé, você vai pensar em agir juntamente com essa fé. E nós vemos exemplos disso em toda a Bíblia. Nós podemos ver o exemplo lá de Marcos, no capítulo 2, onde um paralítico, existia um homem paralítico, e ele tinha 4 amigos. E aqueles amigos ouviram falar que Jesus ia estar em Cafarnaum. E eles logo se prepararam para levar aquele paralítico até Jesus. Só que quando Jesus entrou em certa casa, logo se aglomerou de pessoas, logo lotou de gente, onde não tinha como ninguém colocar nem um pé para dentro. Ou seja, ficou super lotada a casa porque Jesus estava lá. E onde Jesus passava, as multidões acompanhavam Jesus. Só que o interessante é que esse acontecimento, ou esses fatos, não pararam aqueles homens. Eles estavam cheios de fé porque eles estavam crendo em Jesus. E eles arrumaram o quê? Eles arrumaram um meio de levar aquele homem até Jesus. E eles pegaram aquele homem e levaram até aquela casa onde Jesus estava. E chegando lá, querido, pense, para uma pessoa andar alguns quilômetros, andar a uma certa distância, com um paralítico, querido, nos braços, em uma maca, e chegar em um lugar onde a pessoa que poderia ajudar, a pessoa não conseguiria nem ver, olhava para um lado, olhava para o outro, cadê Jesus? Só via a multidão. Mas eles tiveram uma ideia. Porque, querido, quem quer sempre vai dar um jeito, mas quem não quer sempre vai inventar uma desculpa. Então, a fé sempre vai buscar um meio, a fé sempre vai buscar uma atitude para fortalecer a fé. A fé sempre vai buscar algo que caminhe para frente. Então, aqueles homens olharam para a porta, olharam para as janelas. Eu quero que você imagine comigo uma casa onde eu imagino gente pendurada na janela, gente no meio da porta, gente no chão, gente por todo canto, porque eles queriam milagres. Eles queriam ver algo acontecer, mas os homens disseram: rapaz, não tem ninguém no telhado não. Sabe o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar esse homem pelo telhado. Agora imagina, 4 doidos, levando, não sei qual era mais doido, se era o que estava na marca, que aceitou subir no telhado, amarrado em cordas, ou então os 4, ou os 5, eu acredito que eram os 5, né? Tudo doido, mas era por Jesus. Agora imagina, querido, tem gente que poderia dizer assim: mas Jesus poderia ter curado aquele homem. Queridos, eu te digo sem medo de errar, se aqueles homens não tivessem tido uma estratégia, uma ação correspondente à fé que estava no coração deles,
aquele homem jamais teria sido curado. Então tem muita gente que diz assim, eu tenho fé, agora eu estou aguardando em Deus. Outros dizem assim, e Deus não está vendo não, que eu estou passando, que eu estou precisando de um emprego, que eu estou precisando casar, Deus não sabe não que eu quero cumprir meu propósito, porque Ele não me ajuda. Às vezes muitos crentes respondem assim, mas essa não é a resposta que nós cristãos devemos dar diante da nossa vida, ou diante daquilo que aparece em nossa frente. Então aqueles homens não pararam porque tinham dificuldades. Quantas pessoas estão parando, quantas pessoas não conseguem ser fiéis, nem a uma live como essa, porque aqui não é uma live qualquer, aqueles aqui é o nosso culto do domingo, e se a gente não consegue ser fiel no culto do domingo, ele não consegue ser fiel em outra coisa não, porque é 1h20 de culto. Então se a gente não consegue andar, querido, em fidelidade com uma live, como é que a gente vai crer ou agir para coisas grandes? Como a gente vai agir ou andar em fidelidade para coisas mais desafiadoras? Enfim, queridos, essa live do domingo é o nosso culto, é o seu culto. Você precisa estar aqui, amém? Por seu bem. Então aqueles homens começaram a levantar aquele paralítico, subiram pelo telhado, começaram a abrir brechas no telhado. Eu não sei se era de telha, se era madeira, não sei se era palha, só sei que eles tiraram o teto, a Bíblia só diz que eles tiraram o teto e começaram a descer aquele homem, pela abertura que eles fizeram no teto. Queridos, e precisa disso, fé não é só crer com o coração e falar com a boca e pronto. Tem muita gente, não, o princípio é esse, crer com o coração e falar com a boca. Depois que eu falo com minha boca, minhas ações têm que andar junto àquilo que eu falei. Então eles estavam crendo que Jesus ia curar aquele homem, mas as impossibilidades, as circunstâncias se levantaram, como estão se levantando agora, diante de minha vida, diante da sua. E o que é que a gente faz? A gente crê e age conforme o que a gente está crendo. E quando aqueles homens começaram a descer, agora imagina a situação, pessoas pensando, quem são esses doidos? Outros dizendo, vai que derruba esse louco aí e mata. E de onde foi que vieram essas pessoas? Eu imagino Jesus pregando e dizendo, rapaz, que fé. Querido, cada um tem uma reação. Imagina comigo, qual a reação que você teria se você estivesse nessa casa? Dentro da casa, vendo alguém descendo numa maca amarrado por cordas. Que coisa assustadora, não é não? Ou que coisa diferente, vamos dizer assim. Mas aqueles homens não tiveram vergonha de manifestar a fé que estavam crendo, que estavam tendo. E eles desceram. Quando eles desceram, todo mundo pensava que Jesus ia repreender aqueles homens. Não, sabe o que foi que Jesus disse? A Bíblia diz que Jesus viu fé. Mas a fé é invisível. A fé é como o vento, a gente não pode ver a olho nu. E por que a Bíblia diz que Jesus viu a fé que aqueles homens tinham? A fé daqueles homens. Por que a Bíblia diz assim? Porque Jesus viu a fé pelas atitudes deles. Jesus conseguiu olhar para eles e ver uma atitude de fé, uma ação correspondente. Interessante que aquele paralítico foi buscar somente cura para o corpo físico, mas a primeira coisa que Jesus fez foi manifestar na vida dele cura espiritual, porque Jesus disse, perdoados estão os teus pecados, e depois disse, levanta e anda. Olha só, querido, ele só queria ser curado de uma paralisia, de uma doença no corpo. Mas quando chegou lá, por conta da atitude de fé, por conta da ação correspondente à fé que eles estavam tendo, sabe o que aconteceu? Ele recebeu milagre duplo. Foi curado no espírito, foi curado na alma e foi curado no corpo físico. Sabia que nós precisamos estar rodeados de pessoas malucas, cheias de fé? Nós precisamos estar rodeados de pessoas iguaizinhas àqueles 4 homens, que não tiveram vergonha de manifestar a fé, não tiveram vergonha, nem ficaram pensando, o que é que vão dizer de nós? Não, eles foram e receberam o milagre pelo amigo. Querido, se nós estamos perto de pessoas incrédulas, a tendência é a gente ficar incrédulo também. Se nós andamos muito com pessoas que não têm boas obras, a tendência é a gente também começar a praticar obras que não agradam ao Senhor. Então, se nós observarmos toda a Bíblia, nós vamos ver fé e ação correspondente, porque a fé sem obras, ela é
morta. Tem gente que diz assim, eu queria tanto passar no vestibular, eu queria tanto aquele curso. Está estudando, irmão? Não. Pois, infelizmente, meu filho, você não vai passar, não. Mas eu não estou cheio de fé. Tá, mas a fé ela não age sozinha. A fé tem que ter ação correspondente. Para eu passar em um vestibular, eu creio. Creio é a primeira coisa. E qual é a segunda? Qual é a segunda ação? É estudar. Porque quando o irmão Kenneth Hagin, ele dizia o seguinte, que o natural com o sobrenatural gera uma explosão de poder. Agora imagina você cheio de fé para passar no vestibular e estudando bastante. Tem como não passar? Tem não. Deus vai abrir todas as portas, até aquelas que estavam sem querer abrir, Deus vai abrir porque você está tendo fé e uma ação correspondente. Então não basta somente crer para passar para aquele curso maravilhoso, você tem que se preparar, tem que estudar. Tem gente que diz assim, eu queria tanto casar com uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me amasse, cuidasse de mim. Certo? Não tem nenhum problema, você deve desejar o melhor mesmo em Deus, tem que pedir o melhor, beleza. Mas você está sendo essa pessoa? Ela vai ser bênção para a sua vida, mas será que você vai ser bênção para ela? Você tem que crer, mas você está se colocando na posição de receber uma pessoa desse nível? Tem gente que quer ser um pregador do evangelho, mas não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer se capacitar, quer desfrutar das bênçãos, mas não quer mergulhar naquilo que vai conduzir ele ao sobrenatural. Tem gente, a fé, querido, a fé, ela vai nos impulsionar, ela vai nos inspirar, ela vai nos motivar, ela vai nos fortalecer. A fé vai agradar a Deus e Deus vai se movimentar, Deus vai agir. Mas Deus não trabalha sozinho, Deus trabalha em parceria conosco. E Tiago diz o seguinte, se a fé não tiver obras, ela é morta. Eu lembro de outro texto maravilhoso, que é lá de 1 Samuel 17, Davi tinha uma promessa de ser rei, ele foi ungido para ser rei, ele recebeu a promessa que seria rei, mas de repente uma oportunidade aparece para Davi, e sabe o que foi que Davi fez? Davi não se escondeu, Davi era um homem de fé, e lá em 1 Samuel capítulo 17 diz que um gigante apareceu para Davi. Um gigante apareceu para o povo de Israel, desafiou o povo de Israel, humilhou o povo de Israel, mas quando Davi chegou, um homem de fé chegou, ele não ficou só dizendo, Deus vai destruir esse gigante, Deus vai dar um jeito nesse gigante. Não, ele disse, eu vou dar um jeito nesse gigante, e Deus vai me fortalecer para isso. Deus vai me dar as condições de eu derrotar esse gigante. Quer dizer, ele tinha uma promessa de ser rei, e sabe o que ele fez? Ele agiu segundo a promessa. Ele não somente ficou crendo, parado, o povo de Israel ficou parado, o povo de Israel tinha uma promessa, mas ficou parado diante dos desafios. Aí sabe o que foi que aconteceu? Quando um homem que tem fé e tem obras chega no lugar, tudo muda. Sabe o que foi que aconteceu? O gigante conversou pouco tempo. Davi já partiu para cima do gigante. Como você conhece toda a história, vou ganhar tempo. Davi parte para cima do gigante, consegue matar o gigante. E sabe o que é que acontece? Ele recebe a promessa. Agora, já imaginou se Davi estivesse só esperando? Não, Deus tem uma promessa para a minha vida. Então, se Deus tem uma promessa, vai acontecer. Quantos crentes estão nos escutando agora? Quantos crentes estão frustrados porque Deus fez promessa? Deus usou homens de Deus. Deus usou mulheres de Deus, Deus falou através do próprio Espírito Santo que ia levantar pessoas na política, no mundo empresarial, ia levantar como pregador, como missionário, como grande líder, ia trazer coisas sobrenaturais para a vida dessas pessoas. E não tem acontecido isso, porque as pessoas estão crendo só na promessa e paradas. Não é assim, querido, nós precisamos crer nas promessas e fazer alguma coisa para que essas promessas aconteçam em nossas vidas. Porque não é só, tem gente que acha que esperar em Deus é ficar numa rede se balançando, tomando suco de laranja. Não, querido. Esperar em Deus é fazer alguma coisa, não é eu fazer, atrapalhar Deus, mas eu estou esperando em Deus, estou. Enquanto eu espero em Deus, eu estou fazendo o quê? Estou orando.
Enquanto eu espero em Deus, eu estou me santificando. Enquanto eu espero em Deus, eu estou fazendo alguma coisa. Interessante que a gente vê alguns cristãos dizendo assim, rapaz, esse mundo, estou desempregado, situação difícil. Eles querem que as pessoas vão até a casa deles e chamem eles para trabalhar, só porque eles têm fé. Não, querido, a fé tem uma ação correspondente. Você ora por um emprego, faz o currículo, leva para os lugares e sai distribuindo, no máximo que você puder. Você está tendo fé, você vai distribuindo os currículos e vai dizendo, Senhor, muito obrigado, porque alguém vai escolher o meu currículo. E uma dessas empresas que eu distribuí meus currículos, alguém vai me chamar. Eu vou ter a opção. Está entendendo, querido? Como a gente espera muito, eu estou crendo que eles vão me chamar e vão me ligar. Pode acontecer? Pode, mas não é a regra, querido. A regra é você ter fé e agir segundo o que você está crendo. A fé, ela nos move a uma ação correspondente. Eu quero que você abra comigo, só para você entender o que isso quer dizer. Vai comigo para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Dá um tempinho para você encontrar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Enquanto você acha, querido, dá um tempinho para você achar. Tem muita gente que diz assim, eu tenho uma promessa de Deus, mas você está fazendo o quê, querido? Está se preparando para quando esse dia chegar, você está pronto? Aleluia. Deus tem um chamado na minha vida para ensinar no rema, eu tenho um chamado pastoral. Você está fazendo o quê, querido? Está estudando? Quantos livros você tem lido por mês? O que você tem estudado sobre liderança, se você tem um chamado para ser um líder? Você está aqui ainda? Aleluia. Queridos, a fé, ela movimenta você. Se você está andando por fé, se você vive por fé, você vai estar em movimento, porque a fé é movimento, ela nos impulsiona a nos movimentarmos. Olha só o que é que Paulo diz em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Ele diz assim, pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Em outras versões diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Você está entendendo? Então andar, querido, é se movimentar. Ninguém anda parado, é até um negócio doido. Então se a pessoa está andando, ela está se movimentando. Então fé é movimento, fé é ação, fé é fazer alguma coisa. Amém? Vou dar um exemplo da vida de Jesus. Muitos crentes pensam que Jesus foi bem sucedido, porque Jesus era filho de Deus, ele tinha todos os dons em operação, ele não precisou fazer nada. Pelo contrário, querido, a Bíblia diz que Jesus, desde os 12 anos, ele já estudava. Ele estudava a lei de Moisés, ele estudava muito. A prova disso, lá em Lucas 4, versículo 18, 19, por aí vai, diz que ele chegou na sinagoga e procurou o texto onde estava escrito que Deus ia ungir ele com o Espírito Santo para curar, para libertar, para proclamar salvação. Ele procurou. Então, se ele procurou, é porque ele não estava sabendo onde era que estava. Então, ele ficou folheando, caçando. E se ele estava procurando, é porque ele viu em algum momento da vida dele. Porque ninguém não caça aquilo que nunca viu ou aquilo que não sabe onde está. Aquilo que é estranho. Então, se ele procurou, é porque em algum momento ele tinha visto. Então, Jesus procurou a passagem e a Bíblia diz que ele achou. E quando ele achou, ele leu. Aos 12 anos, ele já estava no meio dos doutores, falando como gente grande. Já imaginou, muitos crentes recebem uma promessa aos 10, 11, 12 anos e dizem assim, rapaz, eu vou ficar esperando, né? Um dia a promessa se cumpre. Tem até crente, eu era de um ministério que as pessoas pregavam e criam de uma maneira, até hoje creio o seguinte, se Deus diz uma coisa, está dito. Se Ele promete, acontece. E não é verdade. Porque as profecias lançadas para nós, elas são condicionais. As promessas, as muitas promessas que tem na Bíblia a nosso respeito, não é porque as promessas estão aqui que nós vamos viver. Nós precisamos andar por fé. Nós precisamos viver por fé. Nós precisamos ter uma atitude, nós precisamos ter boas obras que provem que a gente está andando em fé. É interessante que pessoas, dizem assim, irmão, se alegre, irmão, Deus é contigo, Deus te ama. Não, irmão, estou alegre. Cara, está alegre. E cadê a felicidade, irmão? Não é aqui no peito. Felicidade é bem aqui.
Querido, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se eu estou feliz dentro, a felicidade manifesta fora. Então, se eu estou cheio de fé, eu vou agir por essa fé. Queridos, deixa eu te dar algumas dicas. Tem gente que diz assim, rapaz, no final do ano eu vou comprar um carro, porque é meu sonho, mas nunca foi na concessionária ver o carro. Nunca fez o orçamento do carro. No final do ano eu vou começar a minha casa, começar a construir, mas nunca foi numa loja de material de construções para fazer o orçamento do que vai pegar, dos pedreiros. Nunca levou o pedreiro, nunca levou um arquiteto, um engenheiro, nunca fez nada. Me diga uma coisa, essa pessoa está crendo? Tá não, porque quem crê tem as obras. Se ele está crendo que vai começar a casa, no mínimo, ele vai no terreno, pelo menos uma vez por semana, vai dizer, rapaz, vou começar. Ele começa a ver, porque a fé vê, a fé fala. Amém? A fé, ela tem ações, querido, correspondentes. Aleluia! Então, nós precisamos nos mover segundo a fé que nós temos. Eu posso dar outro exemplo aqui, lá de Marcos, no capítulo 10, por volta do versículo 46, fala de um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Ele estava à beira do caminho pedindo esmolas. Olha só que interessante, ele estava à beira do caminho pedindo esmolas. Então, quem é que pede esmolas? Quem está à beira do caminho. Quem está no caminho não pede esmolas, mas vive o melhor de Deus. Então aquele cego, ele havia muitos anos com uma enfermidade no corpo, ele era humilhado porque pedia esmolas, ele era humilhado porque estava longe da família, ele era humilhado porque estava à beira do caminho, todo mundo dizia algo de ruim com ele. Já imaginou a mente daquele homem? Mas um dia ele ouviu falar que Jesus ia passar por lá, e sabe o que foi que ele fez? Ele creu. Mas sabe que a fé, se não tiver ação correspondente, ela não vai ter a explosão de poder que muitos acham que tem. Sabe o que foi que aconteceu? Quando aquele cego soube que Jesus ia passar, ele ficou pronto. Se ele já estava, querido, à beira do caminho, eu imagino que ele entrou no meio do caminho, dizendo, só passa se for por cima de mim. E Jesus ia passando, e quando ele viu o barulho, ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E daqui a pouco chama a atenção de Jesus, porque fé chama a atenção, querido. Fé com ação correspondente para Deus, para te ouvir, para Deus, para agir em teu favor. E de repente Jesus para, e muitos discípulos, alguns discípulos começam a dizer assim, rapaz, cala a boca, cego velho, cala a boca, está atrapalhando o mestre. E ele começa a repetir a mesma frase, até que Jesus volta e pergunta o que é que ele quer receber. Ele diz que quer ser curado. E Jesus disse, seja curado. Agora, já imaginou se ele fica calado? Se ele fica calado no caminho, querido, ele tinha morrido cego. Ou pelo menos naquele momento ele não teria sido curado. Então abre tua boca, querido. Fé fala. Fé fala. Fé vê. Fé visualiza. Fé se move. Amém? Você está aqui ainda, querido? Então você precisa fazer alguma coisa. Não é que você precisa fazer coisas naturais. Não é as obras. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que crer e falar. Você tem que crer e agir. Você tem que crer e se movimentar. O que a gente poderia dizer da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos padecia, era uma mulher muito rica, mas gastou tudo que tinha com os médicos, ficou pobre, cada dia ela ficava mais triste, mais humilhada, era uma mulher que não tinha mais prazer de viver, até que um dia ela ouviu falar que Jesus ia passar por certo lugar, e ela disse, se eu tão somente tocar nas vestes desse homem, eu serei curada. Agora imagina, ela disse que seria curada, será que ela estava com fé? Estava. Mas fé tem que ter uma ação. Fé tem que ter as obras. Não estou falando de que as obras é que vai fazer antes da fé. Não, a fé age com uma ação, querida. A fé só vai manifestar milagre quando você age junto a ela. Então aquela mulher ouviu falar que Jesus ia passar por certo lugar, e o que foi que ela fez? Ela foi até o lugar. Tem gente que está esperando sempre Deus fazer, Deus fazer, Deus fazer. Não, querido. Deus já fez, já mandou Jesus, Ele já deixou tudo pronto. Todas as promessas já são suas.
recebe pela fé, faz alguma coisa. Agora a moda é assim, de vez em quando eu escuto umas pessoas que a gente só escuta porque, graças a Deus, a gente não é surdo. Tem gente que diz assim, se eu quiser cumprir meu propósito, eu cumpro, né? A gente tem a opção. Outros dizem assim, se Deus prometeu, vai acontecer. Outros dizem assim, se Deus quiser que eu faça alguma coisa para Ele, né? Ele faz acontecer. Meu Deus, que mentalidade é essa desse povo, hein? Que engano é esse? Que espírito enganador é esse que pegou as mentes das pessoas? Queridos, nós estamos na terra por um propósito, para cumprir. Se a gente não cumprir esse propósito, a gente vai viajar mais cedo. Todos os homens que não cumprem os propósitos, eles morrem cedo, homens e mulheres. Nós nascemos para um propósito. Se você tem um propósito para ser algo aqui na terra, tem que cumprir, querido. Não é porque Deus vai forçar, é porque a única razão de você ter nascido é para cumprir um propósito. Se não fosse para cumprir um propósito, não tinha para que você ter nascido. E você só vai viver enquanto não cumprir o propósito. Quando você também cumprir o propósito, não tem mais o que você ficar fazendo na terra. A razão de você estar aqui é para cumprir um propósito. Queridos, então, se eu sei que eu tenho um propósito em Deus, por que eu não me preparo para cumprir esse tal propósito? Eu preciso crer no propósito que eu recebi. Eu preciso crer na razão por que eu estou aqui. Mas também esse é o primeiro passo. E o segundo, me preparar para isso. Querido, Samuel, Ana não podia ter filhos, ela orou ao Senhor e Deus deu um filho para ela. Mas antes de Deus prometer dar um filho para ela, ela disse, Senhor, se você me der um filho e me tirar dessa humilhação que eu estou, onde todas as mulheres que eu conheço têm filhos, menos eu. Se você me der um filho, eu vou colocar ele na escola de profetas. Queridos, que coisa linda. Tem muita gente que poderia dizer assim, não, eu dou para Deus e Deus transforma ele num profeta. Gente, que mentalidade é a dos cristãos, de alguns cristãos. Mas Ana, ela disse o seguinte, Senhor, se você me der, eu coloco ele na escola de profetas. E o que foi que aconteceu? Deus deu um filho a Ana. O filho nasceu quando ele estava numa certa idade. Ana mandou para a escola de profetas. E ele começou a estudar. Ele começou a ser mentoreado, liderado, educado, ensinado, inspirado a ser um profeta. Samuel foi um dos maiores profetas de Israel. Um homem íntegro, um homem correto, um homem que ouvia a voz de Deus. Agora já imaginou se Ana tivesse só jogado nas mãos do Senhor e pronto? Tem muita gente que está jogando as coisas na mão do Senhor. Se Senhor, você fez uma promessa que você cumpre. Senhor, se você me prometeu isso, então faz de tudo aí para acontecer, Senhor. Ei, querido, não é bem assim não. Você está aqui ainda? Então Tiago diz assim, fé sem obras, ela é morta. Assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé também é morta, se não tiver uma ação correspondente, se não tiver as obras. Aleluia! Então, querido, Samuel cresceu e foi um profeta excelente. Nós poderíamos passar a noite todinha falando de exemplos de homens que tiveram fé e ação correspondente. Aleluia! Você está aqui ainda, querido? Então, fé é você se mover de acordo com o que você está crendo. Queridos, em meio a uma pandemia como essa, tem muita gente chorando, mas também tem muita gente vendendo lenços. Você está aqui ainda? Tem muita gente gastando com máscara, mas tem muita gente lucrando com máscara. Essa máscara que você usa para sair de casa, alguém teve a ideia de confeccioná-la. Você está aqui ainda? Então, em tempo de crise, sempre vai aparecer boas ideias. Porque fé, querido, não é uma coisa, não é um passo de mágica, não, fé. Fé é você crer no poder de Deus, fé é você crer na palavra, fé é você crer nas promessas que Deus te fez. O povo cristão é o único povo da face da terra que caminha sabendo para onde vai. É o único povo da face da terra que luta já sabendo que é vitorioso. É o único povo que faz as coisas já sabendo que já deu certo. Meu Deus do céu, e a gente precisa mais de quê? Se a gente já sabe de tudo isso, luta já sabendo que é vitorioso, caminha já sabendo para onde vai, peleja já sabendo que a peleja não é nossa, é do Senhor. Meu Deus do céu, basta a gente ter uma ação correspondente àquilo que estamos crendo.
Eu não sei o que Deus tem te prometido, querido. Eu não sei quais são as promessas que chegaram à tua vida, ao teu coração. Eu não sei o que você já ouviu do Senhor. Mas uma coisa eu te digo: levanta-te, apruma-te de pé, porque o Senhor é contigo e você não vai perecer, você não vai sofrer. Levanta e anda e começa a praticar as boas obras. As boas obras de um crente redimido. Aleluia. Queridos, você é importante para o Senhor. Eu quero que você me escute nesse momento. Você é importante para o Senhor. Você não é descartável. Você não é inútil. Você não é fracassado. Você é mais que vitorioso. Você é mais do que abençoado. Você é próspero. Você é curado. Você é sarado. Comece a crer nisso e andar nessas verdades. Anda nessas verdades, querido. Não baixa a cabeça como um miserável. Não se curva diante dos problemas, porque você não é essa pessoa. Saia desse corpo que não te pertence. Você não é essa pessoa. Você é curado e sarado, filho do rei. Aleluia. Deixa eu te dar um exemplo lá de Mateus capítulo 15, por volta do versículo 22, fala de uma mulher cirofenícia. Era uma mulher gentia, que não tinha a promessa de Deus na vida dela. Ela não tinha nenhuma aliança com Deus, e ela ouviu falar que Jesus ia passando, e a filha estava endemoniada, a filha estava sofrendo, ninguém podia ajudar ela, e quando ela viu que Jesus ia passar por certo lugar, ela acompanha Jesus e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Quer dizer, essa mulher começou a gritar, começou a agir, ela teve fé, e ela teve uma ação correspondente. E ela foi até Jesus, os discípulos dizendo: não incomoda o mestre, para de zoar a mulher enjoada. Aí imagina uma pessoa caminhando, uma pessoa gritando, uma pessoa estranha. No mínimo a gente manda calar a boca mesmo. Mas a fé, ninguém cala a voz da fé. Ninguém cala, ninguém para uma atitude de fé, querido. Nem o diabo para, nem as circunstâncias param uma atitude de fé. Se você tiver uma atitude de fé, o mar vai se abrir. Se você tiver uma atitude de fé, querido, as portas vão se abrir, os ferrolhos vão cair. Nada vai te impedir, nada vai te parar, se você tiver uma atitude de fé. Aleluia. E aquela mulher começou a falar, e daqui a pouco ela chama a atenção de Jesus. O que Jesus disse para ela é: eu não vim para vocês. Não é correto eu tirar o pão dos filhos, preste atenção a isso. Não é correto tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, ou seja, para aquelas pessoas que não têm aliança com o meu pai, para aquelas pessoas que não têm aliança comigo. Você está entendendo que os filhos comem o quê? Pão. Quem come migalhas? Os cachorrinhos, quem não tem aliança. E sabe o que é que aquela mulher diz? Eu sei, Senhor, eu sei de tudo isso, mas eu também sei que os cachorrinhos, aqueles que não têm aliança com Deus, eles comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Você está entendendo que a ordem está invertida? Os crentes, os filhos de Deus comendo migalhas, e muitas das vezes os filhos de Satanás, pessoas perversas, pessoas de obras más ou malignas, vivendo o melhor dessa terra, porque falta um posicionamento de fé dos cristãos. O pão não é para ímpio, o pão é para os filhos. E o que é que está faltando, Adriano? O que é que está faltando para eu desfrutar dessa mesa farta? Eu preciso, querido, eu preciso crer e agir à altura daquele que eu estou crendo. Aleluia. Jesus percebeu a fé daqueles 4 homens pela ação que eles tiveram. Tem crente, querido, que diz assim: ah, rapaz, eu estou com tanta saudade dos cultos presenciais. Oh, que saudade dos cultos presenciais. Não vejo a hora de voltar. Mentiroso. Pode pesquisar na live, que ele não participou de nenhuma live. Só mentira. Se não participa de uma live, que pode entrar e sair toda hora, vai querer cultuar presencialmente, que tem que chegar mais cedo e sair mais tarde. Só mentira, rapaz. Deveria criar vergonha em estar mentindo. Você está aqui ainda, querido? Ah, como eu estou com saudade. Meu Deus do céu. Queridos, nós precisamos agir de acordo com o que nós estamos falando. É interessante que essa semana aconteceu algo, né? Lá em casa, eu tive que sair para a rua, né, comprar umas coisas.
E meu filho Miguel disse assim, papai, me leva. Eu disse, não, rapaz, tu não pode ir agora não. Eu vou, aí eu volto, aí te levo para a gente passear. Pronto, eu disse para me despistar dele. Mas algo veio muito forte dentro de mim, dizendo que quando você chegar, você leve, porque ele vai te cobrar. E se você não levar, você vai perder a confiança. Porque se você disse, você tem que cumprir. Beleza, fui. Quando voltei, primeira coisa que ele disse, papai, tu chegou. Você está entendendo, querido? Ou seja, eu tenho que agir de acordo com o que eu falo. Porque senão, além de mentiroso, eu vou ser o quê? Tantas outras coisas que eu posso ser. Mas a primeira é mentiroso. Eu vou passar a ser uma pessoa não confiável. Você está aqui ainda? Então, fé não é somente dizer, eu estou cheio de fé, estou cheio de fé, eu vou para tal lugar, eu vou ter isso, eu sou próspero, eu sou abençoado. Aí, cadê a ação correspondente? Não tem. Tem irmão que diz assim, eu sou próspero, eu sou rico. Aí, dizima, irmão? Não. Eita, rapaz, tempo difícil, né? Para dizimar, complicado. Oferta? Muito difícil. Às vezes eu dou uma ofertazinha, mas não é com frequência, não. Porque ele está dizendo que crê, mas não é dizimista e nem é ofertante. É bem parecido com o congregar. Estou com tanta saudade de congregar e não consegue assistir uma live. Da igreja dele, não é da igreja de outra pessoa, não, da igreja dele. Você está aqui ainda? Então, Tiago está dizendo, fé sem obras é morta. Todo mundo que tem fé e tem obras, querido, a vida é diferente. Você já viu gente fobenta? Gente que conversa muito. Você diz, rapaz, essa pessoa pega o diabo pelo chifre sozinha. Pensa numa pessoa forte e valente. Rapaz, ela conversa tanto sobre fé, que você pensa que de fato ela tem fé. Mas quando você vai olhar para a vida financeira, não condiz. Vai olhar para o casamento, uma desgraça. Vai olhar para o ministério dela, cai aqui, cai acolá. Vai olhar para os filhos, pior do que as outras áreas. Espera aí, tem alguma coisa errada. Como é que ela se mostra uma pessoa de fé, mas a vida não condiz com o que ela diz? Por quê? Porque não está tendo uma ação correspondente. Está dizendo que está crendo, mas não é bem assim. Eu quero que você abra comigo. Você está em 2 Coríntios, vai para o capítulo 4, versículo 13. Olha só como isso é bem fácil de entender, querido. Tem que ter coerência. A fé e as obras não se separam. A fé e a ação correspondente não se separam. Amém? 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13. Olha só o que é que Paulo declara aqui. 4:13 de segunda carta aos Coríntios. Paulo diz assim, assim está escrito, presta atenção, criei, por isso declarei. Você está entendendo aqui que Paulo creu e ele agiu? Qual foi a ação de Paulo aqui, correspondente? Falou. Entendeu a ação correspondente? Ele diz mais, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Não está provado aqui que ele não somente creu, mas ele teve uma ação correspondente. Qual foi? De falar. Querido, fé tem uma voz. Começa a falar na sua casa. Começa a declarar móveis na sua casa, começa a declarar sua casa própria, começa a declarar emprego novo chegando, começa a declarar seu casamento, começa a declarar crescimento na sua vida, começa a declarar bênção para os seus familiares, começa a declarar salvação, começa a declarar promoção no seu trabalho, comece a declarar ideias novas chegando na tua vida, começa a falar, querido, começa a agir de acordo com aquilo que você está crendo. Querido, se você quer fazer um mestrado, um doutorado, querido, se você sonha com isso, vai se preparando, vai crendo e vai estudando, vai se preparando, porque o dia vai chegar, querido. É fé e ação. Aleluia. Se você tem chamado para liderar pessoas, começa a ler os livros sobre liderança. Aleluia. Se você quer se destacar no mundo das empresas, no mundo do empreendedorismo, começa a estudar sobre o assunto, querido. Aleluia. Se você quer morar em outro país, no mínimo você tem que estudar a língua daquele país, no mínimo. Conhecer a cultura. Tem gente que diz, vou morar nos Estados Unidos.
Sabe falar inglês? Não. Está estudando? Não. Já pensou em estudar? Muito menos. Eu odeio inglês, não posso nem ver. Criatura, como é que vai morar em outro país? Como é que está crendo e não faz nada? Primeira prova que alguém está crente que vai morar em outro país é, no mínimo, ela está estudando a língua daquele país. A prova é isso. A prova da nossa fé é o que a gente faz correspondente ao que a gente está crendo, o que a gente está dizendo. Aleluia. Oh, Deus vai me levar pelo mundo como missionário, como pregador. Quais os livros que você já leu dos maiores missionários do mundo? Não, eu nem sei se tem. Como assim, irmão? Ah, Deus vai me levantar como prefeito nessa cidade. Deus vai me levantar como político, um excelente político nessa nação. Nunca estudou nada sobre política. Espera aí, querido. A Bíblia diz que Daniel era versátil. A Bíblia diz que Daniel era um erudito. A Bíblia diz que Daniel era preparadíssimo. Tanto Daniel como Moisés eram preparadíssimos. Daniel era conselheiro dos reis, porque ele era preparadíssimo. Aleluia. Queridos, fé e ação. É aqui onde a gente percebe, querido, uma controvérsia, ou coisas, um andando para a direita e outro andando para a esquerda, na vida dos crentes. Queridos, você tem que agir segundo o que você está crendo. Aleluia, 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 glória a Deus. Você está aqui ainda, querido? Eu quero que você abra comigo. Aleluia, Deus é bom. Queria que o louvor viesse aqui, amém? Daqui a pouco vou precisar de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, você precisa se preparar para aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Aleluia. Você não pode ficar esperando somente o milagre acontecer. Aleluia. Aleluia. Olha só o que é que Paulo, ele vai comigo para a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Aleluia. Se vocês puderem preparar um louvor aí de fé, amém? Aleluia. O mais próximo daquilo que a gente está falando agora, amém? Aleluia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12. Só para embasar, só para contextualizar mais aquilo que estamos falando, Timóteo era um jovem que tinha um chamado de Deus. Ele tinha um chamado maravilhoso, tinha um chamado pastoral, querido, poderoso. Timóteo era o pastor de Maria, era o pastor de João, era o pastor de muitas pessoas importantes. Você está aqui ainda? E em muitos momentos era pastor até de Paulo. Você que está aí nos escutando, será que Timóteo era alguém fraco? Era não, porque Timóteo era muito especial para Deus e para os homens. Só, querido, que Timóteo tinha um chamado, mas Paulo sempre aguçou esse chamado na vida de Timóteo. Paulo escreve uma carta a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 13, ou melhor, versículo 12, e ele inspira Timóteo a algumas coisas. Preste atenção o que é que ele diz. Paulo começa assim: ninguém menospreze o fato de ser jovem. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis. Olha só, qual é o exemplo, querido? Na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Querido, se Deus me levantou como voz profética nesse tempo, eu tenho que estudar sobre o que é o profético. Eu tenho que estudar como eu manter uma vida consagrada ao Senhor. Eu tenho que viver na presença do Senhor. Se Deus me levantou como profeta dessa geração, eu preciso me qualificar para isso. Se Deus te levantou como coluna lá no teu trabalho, querido, você tem que fazer papel de uma coluna. Uma coluna tem que aguentar peso. Uma coluna, ela não está para dizer o que está certo e o que é errado. Ela está lá para segurar pesos. Ela está lá para suportar pressão. É isso que uma coluna faz.
Só o nome de coluna não quer dizer nada. Se Deus está te levantando como uma voz lá no teu trabalho, só receber a promessa sem fazer nada, querido, não vai ter nenhum efeito. Deus me levantou nessa cidade para influenciar a política, para influenciar os grandes homens, para influenciar homens e mulheres em toda a educação, a saúde. Sim, você está fazendo o quê? Nada. Não, querido, então o que você recebeu praticamente não tem um valor. Se eu não faço nada com o que eu recebo, é porque o que eu recebi não tem nenhum valor para mim. Porque se eu valorizo, eu guardo. Se eu valorizo, eu vou fazer aquilo acontecer. Se eu recebi no meu coração, eu vou me movimentar para o que eu recebi de Deus aconteça. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Queridos, se você quer que seu filho seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, começa a ensinar ele desde pequeno. Você está aqui ainda? Aleluia. Olha só o que foi que Paulo falou para Timóteo. Pediu para ele ser exemplo na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Não basta só ter uma promessa, irmão. Não basta só ter um título de pastor. Não basta ter só um título de profeta. Não basta ter o título de mestre se você não estuda. Não basta ter um título, querido, de alguma coisa se você não faz nada com o título que você tem. O que adianta você ter doutorado e não exercer o doutorado? O que adianta você ter talentos e estar guardado? O que adianta você falar bem e não falar para ninguém nada de Jesus? O que adianta você ter dons guardados dentro de você e não usar para nada? E quando usa, ainda usa errado e para o mal. Ei, querido, coloca o potencial de Deus para fora de você. Eu quero motivar você a você sair dessa caixinha. Eu quero inspirar você a colocar o potencial de Deus que está dentro de você. Aleluia. Você não é pequeno, você é grande. Se mova de onde você está. Não adianta ser correto se não é de Jesus. Ei, querido, aleluia. Não adianta ser próspero se você não vai usar seu dinheiro para o reino. Não adianta ter dinheiro se você não vai usar para as coisas de Deus. E Paulo ele diz assim para Timóteo, versículo 13: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Queridos, você entende que Timóteo tinha um chamado, e ele cria nesse chamado, mas só crer em um chamado não resolve. Tem que agir à altura do chamado, tem que crer à altura do que recebeu. Tem gente que diz assim: Deus vai me fazer alguém grande. Vai, querido, Deus, a parte dele sempre ele cumpre. Agora a parte do homem ele sempre faz? Não. Muitas coisas não estão acontecendo em minha vida e na tua vida, não é por conta de Deus, não. É porque você não está fazendo sua parte. Mas eu não estou aqui como acusador, eu estou aqui como inspirador da sua vida. Aleluia, aleluia. Tem gente que diz assim: Deus me deu uma inspiração para colocar um negócio. É que se Deus te deu uma inspiração para colocar um negócio, pois coloca. Começa, nem que seja aluga um prédio ou constrói, faz alguma coisa, mas coloca. Começa. Os grandes projetos, querido, começam de coisas pequenas. Aleluia. Queridos, eu lembro quando nós começamos a fazer a nossa primeira filmagem, nós fazíamos no celular, internet ruim, os meninos fazendo milagre aí, crendo no Senhor, Deus operando. Nós já estamos melhorando a cada dia. Se você está aí do outro lado, você percebe que o som está melhor, a transmissão está melhor, a imagem, tudo está ficando melhor. E vamos só melhorar, querido. Você está aqui ainda? Quem diria que a gente ia chegar a esse nível tão rápido? Ei, querido, nós vamos melhorar, a gente promete. E a gente vai cumprir o que a gente está prometendo. Está gravado. Olha só o que é que Paulo ainda diz: não deixes de desenvolver. Eu queria só que o louvor baixasse só um pouquinho, o violão. Eu já estou concluindo. Versículo 14. Olha só que inspiração é para as nossas vidas esse versículo. Paulo diz assim: Timóteo, não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por mensagem profética. Tem gente aí do outro lado que recebeu promessas de Deus por mensagem profética. Levanta-te
apruma-te de pé e anda e segue rumo à promessa que Deus te deu, a promessa que Deus te fez. Para de se fazer de vítima, para de colocar desculpas, para de criticar, para de se fazer de coitadinho, de miserável, e levanta-te, apruma-te de pé e vai, honra o compromisso que Deus te confiou. Aleluia, aleluia, aleluia. Para de ficar cruzando as pernas como preguiçoso. Levanta e anda. Você que é profeta, começa a profetizar, rapaz. Você que é mestre, começa a ler livros, começa a se consagrar, começa a ensinar. Porque mestre parado é a mesma coisa de não ter mestre. Profeta calado é a mesma coisa de não ter profeta. Músico que não toca nada é a mesma coisa de não ter músico. Se você tem dom, desenvolve. Paulo está dizendo: Timóteo, desenvolve o dom, porque dom parado não presta para nada. A água é vida, mas até a água parada cria doença. Agora imagine você parado. Imagine o ser humano cheio de promessas, parado. Vai ficar com mimimi, não me toque, fulano não deu a paz, e o pastor não me visitou, e fulano não gosta de mim, e minhas promessas não aconteceram, porque ninguém... Homem, me poupe, deixa de mimimi, você é maduro. Sabe por que você não está vivendo as promessas? Porque você tem mimimi demais. Você é criança, você é menino, é mimimi, é mimimi, é mimimi. Deixa de ser menino, deixa de ser menina, levanta e anda, apruma nesses pés, rapaz. Aleluia, você está aqui ainda. Sabe por que você não está vivendo as promessas? Porque ainda é menino. Menino não vive promessa. O escritor aos Hebreus diz que enquanto é menino, não desfruta de nada. Não difere o menino do escravo. É a mesma coisa. Escravo está de posse do seu senhor. Menino está debaixo da guarda de alguém. Se você tem promessa de Deus nessa noite, se levanta. Se levanta e anda. Se você tem promessa, sai da caverna. Para de andar com pessoas que vão te levar para o inferno. Para de ter amizades com pessoas que vão te levar ao precipício. Sai de perto de pessoas que tem a boca que só fala coisas perversas. Salmo 1 diz: não ande, não se assente na roda dos escarnecedores. Queridos, eu sei que essa palavra, eu não sei quem está do outro lado, porque eu não vejo quem está aqui, mas eu sei que tem pessoas me ouvindo que precisam ouvir isso. Deus está falando com você nessa noite, dizendo: levanta, porque você tem promessa. Levanta, porque eu preciso de você. Levanta e anda, apruma-te nesses pés e corre a carreira, desenvolve o dom que há em você. Você pediu muitas das coisas que você tem. Eu não sei quem está me ouvindo agora, mas Deus está falando. Você pediu muitas coisas que estão com você. Muitas coisas você pediu e Deus te deu. Deus manifestou em você o mais rápido que você imaginava. E agora você vem dizer que não quer? Espera aí. Você está pensando que Deus recebe devolução? Ele aceita devolução? Não, querido. Prepara-te, porque Deus está falando com você. Aleluia. Versículo 14: não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por mensagem profética, por imposição de mãos, por parte dos presbíteros, dos homens experimentados, dos homens ungidos. Aí versículo 15 ele diz: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades. Fé tem uma ação, querido, correspondente. Você precisa se dedicar, você precisa ter responsabilidade com o dom que Deus te deu, com o chamado profético, com o chamado de mestre, com o chamado de apóstolo. Sei lá qual é o teu chamado. Talvez você tenha um chamado só para ser rico, só para enricar, ganhar dinheiro e sustentar, manter o reino de Deus. Você está se omitindo, está sendo avarento, está sendo soberbo com aquilo que Deus deu para você. Aleluia. Você está aqui ainda, querido. Oh, aleluia. Dedica-te. Oh, aí ele diz assim: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Não precisa dizer quem você é, deixa que o mundo diz.
Ah, eu sou mestre, eu sou profeta, eu sou professor do Rema, eu sou pastor lá de Alegrete. Se me perguntar, eu digo. Se não me perguntar, vão ficar sem saber. O que você é, o mundo vai dizer. Até o diabo vai reconhecer quem você é, querido. O diabo reconheceu o ministério de Jesus, o diabo reconheceu o ministério de Paulo, o diabo reconheceu o ministério de tanta gente e reconhece até hoje. Por isso que ele se levanta para destruir. Não precisa você ficar se apresentando, dizendo quem você é, porque Deus já sabe e Deus apresenta você antes mesmo de você chegar. Para de se amostrar, porque Deus sabe quem você é. E o mundo vai também te conhecer pelas tuas obras, pela tua fé. E Paulo diz assim, ó, para que o povo conheça, para que o teu progresso seja visível. Versículo 16 e último. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Olha só, querido. Primeira coisa, eu tenho que cuidar de mim para eu poder ensinar as pessoas. Eu tenho que cuidar de mim para eu poder profetizar. Eu tenho que cuidar de mim para eu poder crescer financeiramente. Eu tenho que cuidar de mim, querido. Quando eu digo cuidar de mim, eu tenho que me alimentar da palavra, eu tenho que ter um tempo de comunhão com Deus, eu tenho que me encher de sabedoria de Deus, através da oração, através do conhecimento, através de associações com homens e mulheres cheios de Deus. Tem gente que quer cumprir um propósito, ao invés de estar com pessoas que vai inspirar elas, não, está com pessoas que vão levar elas para longe de Deus. Deus não une amigos, Deus une propósitos. Você está aqui ainda? Deus não fica juntando amiguinho e amiguinhas, não. Deus une propósito. Se não tiver propósito na amizade, é maligna. Você está aqui ainda? Toda amizade que não tem fruto, querido, não é de Deus. Porque quando é amigo, é de Deus. Se você está se associando com pessoas e sua fé está indo para baixo, é porque essa amizade não é de Deus. E você tem que correr enquanto há tempo. Levanta-te e anda. E Paulo está dizendo, cuida de você, Timóteo. Persevera nos teus deveres, pois agindo assim, você salvará você mesmo, a tua própria vida, tanto salvará a ti, quanto os que te derem ouvidos. Queridos, tem gente, a Bíblia diz que como pode um cego guiar outro? Ambos não cairão no abismo? Tem gente dando conselho, ou não sabe, ou não está pronto para dar conselho nem a ele mesmo. Ei, querido, se encha de Deus para você poder encher os outros. Seja inspirado por Deus para você inspirar outros. Não aceite conselhos de quem não se aconselha com Deus. Você está aqui ainda? Fé requer uma ação. A ação correspondente. Queridos, eu finalizo essa mensagem dizendo: as promessas que recebemos, precisamos misturar com fé, tendo uma ação correspondente àquilo. Nenhum homem, nem uma mulher da Bíblia conseguiram viver o que Deus tinha para eles, sem ter uma ação correspondente. Josué recebeu uma mensagem de Deus, dizendo, você vai passar o Jordão e vai levar esse povo a conquistar a terra que eu prometi a Moisés. E sabe que quando Josué recebe aquela palavra, logo em seguida Josué diz assim, passemos a outra margem, e quem quiser comer agora vai ter que plantar. Josué diz, passemos a outra margem. Você está aqui ainda, querido? É noite de passar a outra margem. É noite de você passar a outra margem. É noite de você passar para um nível diferente. É noite de você acordar. É noite de você sair da toca. É noite de você sair da caverna. Eu estou na caverna, pois é tempo de sair. Porque eu estou nessa caixinha, é tempo de sair. Queridos, é tempo. É tempo de você manifestar o que Deus colocou dentro de você. Tem pessoas precisando do que está dentro de você. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor, vamos celebrar. Aleluia. Aleluia. Você quer dar nossa igreja, que Ele pode estar dizimando, ofertando, amém? Daqui a pouquinho vai aparecer aí a conta que sempre aparece, amém? Nós não somos somente uma igreja, querido, que recebemos dízimos e ofertas para enricarmos, não é nosso propósito. Tudo que é recebido de dízimos e ofertas é usado para alcançar pessoas em muitos lugares. Ontem mesmo essa igreja fez uma live beneficente para ajudar pessoas, para promover a alegria na vida de pessoas. E isso não foi só ontem, não. A gente faz isso todo mês, toda semana. E a gente não fala isso para a gente se aparecer, não. É o que a gente faz sempre. E você que está nos ouvindo, ao invés de criticar, deveria pegar ela junto com essas ações. Porque o reino de Deus é amor. É fé em ação.
É fé com atitude correspondente. Não adianta dizer que tem fé se não tem obras. Ah, eu tenho obras. Se não for debaixo de fé, não vai agradar a Deus. Tem gente que diz assim, eu faço muitas obras, eu dou oferta, eu levo cestas básicas, certo. Mas se não tiver fé, a Bíblia diz que não agrada a Deus. Obras sem fé não vão agradar a Deus. Como também fé sem obras é morta. Então, a fé precisa das obras e as obras precisam da fé. Amém, queridos? Deus é bom e você que tem algo de Deus, começa agora, começa hoje. Não adia mais, porque tem pessoas precisantes. Fé e ação. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor. Deus é bom, louvor top, maravilhoso. Obrigado, queridos, por tudo aquilo que vocês fizeram nesse tempo, amém? Por estarem assistindo, por estarem participando. Queremos agradecer a mídia que sempre está pronta, amém? O louvor, Deus é bom. Agradecer ao pastor Renival por ceder à igreja, para a gente estar transmitindo os cultos, amém? E você que está em casa, muito obrigado, grande abraço. Deus abençoe e até quinta-feira em mais um grande culto, nossa grande live, amém? Deus é bom. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando do Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar.